Seja parte de uma experiência de pensamento elevado com as palavras de Krishnamurti. Prepare-se para desafiar suas crenças e expandir a sua compreensão da existência. Pergunta: por que rimos quando alguém tropeça e cai? Resposta: isso é uma forma de insensibilidade, não é? Há também uma coisa que se chama sadismo. Você sabe o que significa essa palavra? Um escritor, o Marquês de Sade, escreveu outrora um livro sobre um homem que se deleitava torturando as pessoas e as vendo sofrer. Daí veio a palavra sadismo, que significa sentir prazer no sofrimento dos outros. Para certas pessoas, há uma peculiar satisfação em ver os outros sofrerem. Observe a você mesmo, para ver se tem esse sentimento. Ele pode não estar à vista, mas se existe, você o verá expressar-se na tendência para rir quando alguém sofre uma queda. Deseja que sejam derrubados os que estão no alto, faz críticas, mexericos a respeito dos outros, e tudo isso é uma expressão de insensibilidade. Uma forma do desejo de magoar pessoas. Pode-se ferir alguém deliberadamente, por vingança, ou pode-se fazê-lo inconscientemente com uma palavra, um gesto, um olhar. Mas, tanto num como no outro caso, o desejo é de ferir alguém. E são muito raros os que eliminam radicalmente essa forma pervertida de prazer. Pergunta: um dos nossos professores diz que o que prega não é absolutamente praticável. Ele te desafia a criar 6 meninos e 6 meninas com um salário de 120 rúpias. Resposta: em primeiro lugar, se eu tivesse um salário de 120 rúpias, não tentaria criar 6 meninos e 6 meninas. Em segundo lugar, se eu fosse professor, tal mister exigiria de mim dedicação e não constituiria um emprego. Percebe a diferença? Ensinar, em qualquer nível que seja, não é profissão, não é um mero emprego, é um ato de dedicação. Você compreende o significado da palavra dedicação? Dedicar-se a uma coisa é voltar-se a ela de corpo e alma, sem exigir retribuição. É ser como um monge, um eremita, como os grandes instrutores e cientistas, e não como os que passaram em certos exames e se intitulam professores. Eu me refiro aos que se consagram ao ensino, não por dinheiro, mas por vocação, por amor. Se existem tais professores, eles poderão ver que tudo o que prego pode ser praticamente ensinado aos alunos e alunas. Mas o mestre, o educador, o professor, para quem o ensino é simples meio de vida, esse é que te dirá que essas coisas não são práticas. Afinal, o que vem a ser prático? Reflita. A maneira como atualmente vivemos, a maneira como ensinamos, a maneira como os governos estão sendo exercidos, com a corrupção neles existente, as guerras incessantes. Você chama isso de prático? A ambição é coisa prática. A avidez é prática. A ambição gera competição e, portanto, destrói as pessoas. Uma sociedade baseada na avidez e na aquisição traz sempre em seu seio o espectro da guerra, do conflito, do sofrimento. E isso é prático? Obviamente não é. E o que venho tentando lhes demonstrar em minhas palestras é exatamente isso. O amor é a coisa mais prática desse mundo. Amar, ser bondoso, não ser ávido, não ser ambicioso, não se deixar influenciar por outras pessoas, mas pensar por si mesmo.
Tudo isso são coisas muito práticas que produzirão uma sociedade prática e feliz. Mas o professor que não é dedicado, que não ama, que poderá ter algumas letras postas ao seu nome, mas que é meramente um fornecedor de conhecimentos tirado dos livros, esse te dirá que o que estou ensinando não é prático, porque ele próprio nunca refletiu essas coisas. Amar é ser prático. Muito mais prático do que supostamente o é essa nossa educação, que só produz cidadãos completamente incapazes de autonomia e de resolver por si mesmos os seus problemas. Isso faz parte da vigilância. Perceber que os outros se estão rindo à socapa e manter ao mesmo tempo a própria seriedade. O lamentável em pessoas adultas é que, sem terem resolvido o problema de seu próprio viver, vem lhe dizer: eu vou te ensinar o que é prático e o que não é prático. Ensinar é o mais importante da vida. Embora tão desprezado hoje, é a mais sublime, a mais nobre das vocações. Mas o professor deve se dedicar por inteiro, consagrar-se completamente ao seu dever, ensinar com o coração e com a mente, com todo o seu ser, pois tal dedicação, e com tal dedicação tudo se torna possível. Pergunta: para que serve a educação se ao mesmo tempo que estamos sendo educados, estamos sendo destruídos pelos confortos do mundo moderno? Resposta: quer me parecer que está empregando as palavras inadequadas. É necessário uma certa medida de conforto, não acha? Quando uma pessoa está em seu quarto, tranquilamente sentada, é bem desejável que o quarto esteja limpo e em ordem, ainda que completamente destituído de móveis, além de uma simples esteira. Igualmente, é desejável que seja bem proporcionado e tenha janelas de bom tamanho. Se há no quarto algum quadro, que seja de algo belo, e se há uma flor num vaso, que nela esteja presente o espírito de quem lá a colocou. Necessita também o indivíduo de boa alimentação e de um lugar sossegado para dormir. Tudo isso faz parte do conforto que nos oferece o mundo moderno. Está esse conforto destruindo o denominado homem educado? Ou é esse próprio homem educado, com sua ambição, sua avidez, que está destruindo o conforto necessário a todos os entes humanos? Nos países prósperos, a educação moderna está tornando os homens cada vez mais materiais. E por isso, o luxo em todas as suas formas está pervertendo e destruindo a mente. E nos países pobres, como a Índia, a educação não estimula a criar uma cultura radicalmente nova. Não ajuda ninguém a ser revolucionário. Já expliquei o que entendo por revolucionário, e não é o tipo lançador de bombas, o tipo homicida. Esses não são revolucionários. O verdadeiro revolucionário é aquele que está livre de toda e qualquer influência, livre das ideologias e complicações da sociedade, que é a expressão da vontade coletiva da maioria. E sua educação não te está encaminhando para ser um revolucionário dessa qualidade. Pelo contrário, está te encaminhando para se ajustar ao que já existe ou simplesmente para reformá-lo. Assim, pois, é essa pretensa educação que te está destruindo, e não os confortos que o mundo moderno oferece. Por que nos privarmos de carros e de boas estradas? Mas todas as técnicas e invenções modernas estão sendo aplicadas, ou à causa da guerra, ou a prover entretenimentos, como meio de fuga a nós mesmos, e por consequência,
a mente se deixa absorver pelas comodidades mecânicas. A moderna educação se tornou uma cultura de comodidades, de engenhos mecânicos ou máquinas que ajudam a cozinhar, a lavar, a passar, a calcular e que executam várias outras tarefas essenciais, para não passarmos todo o tempo a pensar nessas coisas. Deve fazer uso dessas comodidades, não para se absorver nelas, mas sim para ter a mente livre para tarefas totalmente diferentes. Pergunta: tenho a pele muito escura e a maioria das pessoas admiram uma cútis mais clara. Como poderei conquistar-lhes a admiração? Resposta: creio que há produtos de beleza especiais para tornar a pele mais clara. Mas isso resolverá o seu problema? Continuará a desejar ser admirada. Continuará a desejar posição, prestígio. E nesse próprio desejo de admiração, nessa luta pela preeminência, está sempre o pungir do sofrimento. Enquanto uma pessoa desejar ser admirada, proeminente, a educação a levará à destruição, uma vez que a impulsionará a ser alguém nessa sociedade. E essa sociedade está bastante corrompida. Edificamos essa sociedade destrutiva com a nossa avidez, com a nossa inveja, com o nosso medo, e ela não se transformará só pelo fato de a desprezarmos ou a chamarmos uma ilusão. Só a educação correta poderá eliminar a avidez, o medo, a ânsia de aquisição, nos habilitando a erguer uma cultura radicalmente nova, um mundo inteiramente diferente. E só haverá educação correta quando a mente desejar verdadeiramente compreender a si própria e libertar-se do sofrimento. Um dos nossos mais difíceis problemas é isso aqui que chamamos disciplina. É, com efeito, um problema extremamente complexo. Julga a sociedade que deve controlar ou disciplinar o cidadão, lhe moldar a mente segundo certos padrões religiosos, sociais, morais e econômicos. Essa disciplina é realmente necessária? Por favor, escute com toda a atenção e não diga prontamente sim ou não. Em geral, pensamos, principalmente quando jovens, que não deveria haver nenhuma disciplina, que deveriam nos deixar fazer o que nos aprovesse, e achamos que isso é liberdade. Mas o simples declarar que devemos ou não ter disciplina, que deveríamos ser livres e etc., tem muita pouca significação, se não compreende o inteiro problema da disciplina. O atleta ardoroso está a disciplinar-se constantemente, não é verdade? Sua alegria de atuar nos jogos e a própria necessidade de se conservar-se em boa forma o obriga a deitar-se cedo, a abster-se de fumar, a comer alimentos adequados e a observar as regras gerais da higiene. Sua disciplina não é uma imposição ou um conflito, porém um produto natural de seu gosto pelo atletismo. A disciplina aumenta ou diminui a energia humana? Os entes humanos em todo o mundo, em cada religião, cada escola de filosofia, impõem disciplina à mente, o que supõe controle, ajustamento, resistência e refreamento. Isso é necessário? Se a disciplina ocasiona uma produção maior de energia humana, então ela é desejável e tem significação. Mas se apenas recalca a energia humana, nesse caso é extremamente nociva e destrutiva. Todos temos energia, e a questão é se nossa energia pode ser tornada altamente eficaz, rica, abundante, por meio de disciplina,
ou se a disciplina destrói o pouco ou muito de energia que possuímos. Este me parece ser o problema central. Muitos entes humanos não são bem dotados de energia, e a pouca energia que têm é cedo abafada e destruída pelos métodos de controle, pelas ameaças e tabus da sociedade a que pertencem, com sua pretendida educação. Tornam-se, pois, imitadores, passivos cidadãos dessa sociedade. E proporciona a disciplina mais energia ao indivíduo inicialmente melhor dotado? Ela lhe torna a vida rica e cheia de vitalidade? As pessoas muito jovens, como todos vocês aqui presentes, estão repletas de energia, não é verdade? Querem brincar, jogar, correr, falar. Não podem estar quietas, estão cheias de vida. E então, o que acontece? Quando se tornam maiores, os mestres começam a cercear essa energia, a afeiçoá-la, a dirigi-la para diferentes moldes. E quando por fim se tornam homens e mulheres, o pouco de energia que lhes resta depressa é sufocado pela sociedade, que lhes determina que devem ser cidadãos decentes e comportar-se de determinada maneira. Por meio da chamada educação e da compulsão social, aquela abundante energia da juventude é gradualmente destruída. Pois bem, pode a energia que atualmente possui tornar-se mais eficaz pela disciplina? Se apenas possui um pouco de energia, pode a disciplina aumentá-la? Se pode, então a disciplina tem significação. Mas se a disciplina destrói de fato a energia de uma pessoa, então é claro que deve ser banida. E o que é essa energia que todos nós possuímos? Essa energia é pensamento, sentimento, é interesse, entusiasmo, avidez, paixão, lascívia, ambição, ódio. Pintar quadros, inventar máquinas, cultivar os campos, praticar esportes, escrever poesias, cantar, dançar, frequentar o templo, adorar. Tudo isso são expressões de energia. E a energia cria também ilusões, malefícios e sofrimentos. As mais requintadas e as mais destrutivas qualidades são por igual expressões da energia humana. Mas veja, o processo de controlar ou de disciplinar essa energia, libertando-a num sentido e contendo-a no outro sentido, se torna meramente uma conveniência social. A mente é moldada de acordo com um padrão de determinada cultura e dessa maneira sua energia é pouco a pouco dissipada. Nosso problema, pois, é se essa energia, que em graus diferentes todos nós possuímos, pode ser aumentada, tornada mais eficaz. E se pode, para que fim? Para que é que existe energia? A finalidade da energia é guerrear? É inventar aviões a jato e inúmeras outras máquinas, seguir um certo guru, passar em exames, gerar filhos, atormentar-se incessantemente com esse e aquele problema? Por certo, se a mente humana, que é capaz de gerar tão espantosa energia, não está em busca da realidade ou Deus, então todas as expressões dessa energia se tornam meios de destruição e de aflição. A busca da realidade exige imensa energia. E se um homem não está empenhado nessa busca, sua energia se dissipa de maneira nociva, sendo então a sociedade obrigada a controlá-lo.
é possível libertar energia para a busca de Deus ou da verdade, e no processo de descobrimento do verdadeiro, ser-se um cidadão que compreende os problemas fundamentais da vida e a quem a sociedade não pode destruir? Está compreendendo? Ou isso está um pouco complexo demais? Veja, o homem é energia. E se o homem não busca a verdade, essa energia se torna destrutiva. Portanto, a sociedade controla e molda o indivíduo a fim de lhe abafar a energia. É isso que tem acontecido à maioria das pessoas adultas no mundo inteiro. E talvez tenha notado outro fato interessante e muito simples, que no momento em que deseja realmente fazer alguma coisa, tem a energia necessária para fazer. O que acontece quando deseja ardentemente atuar bem num jogo? Você tem imediatamente energia, não é? E essa mesma energia se torna um meio de controle de si mesma, de modo que não há necessidade de disciplina externa. Na busca da realidade, a energia cria sua própria disciplina. O homem que espontaneamente busca a realidade torna-se um cidadão idôneo, o que não significa se ajustar ao padrão de uma dada sociedade ou governo. Assim, estudantes e professores devem cooperar para a libertação dessa energia que busca a realidade, Deus ou a verdade. Em sua busca da verdade haverá disciplina e será então um autêntico ente humano, um indivíduo completo e não meramente um hinduísta ou parsi, limitado por sua particular sociedade ou cultura. Se em vez de lhe cercear a energia, como atualmente está fazendo a escola, ao ajudar o estudante a despertar sua energia para buscar da verdade, verá que a disciplina terá então um significado totalmente diferente. Por que é que no lar, na aula e no hostel, estão sempre a dizer que devem e o que não devem fazer? De certo é porque seus pais e seus mestres, como o resto da sociedade, não perceberam que o homem existe com a só finalidade de descobrir a realidade ou Deus. Se mesmo um pequeno grupo de educadores compreendesse isso e aplicasse sua inteira atenção a essa busca, seria inaugurada uma educação de nova espécie e uma sociedade completamente diferente. Não nota o pouco de energia que tem as pessoas que te cercam? Inclusive os seus pais e seus mestres, estão a morrer lentamente, mesmo que seus corpos ainda não estejam envelhecidos. E por que isso acontece? Porque foram disciplinados pela sociedade para a submissão. Se não compreendemos a fundamental finalidade dessa coisa que se chama a mente, a qual tem capacidade para criar submarinos atômicos e aviões a jato, que pode escrever a mais admirável poesia e prosa, que pode tornar o mundo tão belo e também destruir o mundo. Se não compreender sua fundamental finalidade, que é achar Deus ou a verdade, sua energia se tornará destrutiva. E por isso a sociedade diz: temos de moldar e controlar a energia do indivíduo. Me parece, pois, que a função da educação é possibilitar uma libertação de energia para a busca do bom, do verdadeiro ou de Deus. Busca que, por sua vez, tornará o indivíduo um verdadeiro ente humano e, portanto, um cidadão idôneo. Mas a mera disciplina, sem perfeita compreensão de tudo isso, nada significa. É uma coisa totalmente destrutiva, a menos que cada um de nós seja educado de tal maneira que, ao deixar a escola e entrar no mundo,
esteja repleto de vitalidade e de inteligência, transbordante energia para o descobrimento do verdadeiro, seremos simplesmente tragados pela sociedade. Seremos sufocados, destruídos, lamentavelmente infelizes para o resto da vida. Assim como o rio cria as margens que o contêm, assim também a energia, que busca a verdade, cria sua disciplina própria, sem imposição de espécie alguma. E assim como o rio se encontra com o mar, assim também essa energia encontrará sua própria liberdade. Expressamos nossa gratidão por sua participação nessa palestra esclarecedora com Krishnamurti. Se você está ansioso por mais insights, clique em algum dos vídeos recomendados na sua tela. Compartilhe as suas perspectivas nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever para receber mais vídeos atualizados. Até logo!